será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Boa noite, 7 de setembro. Esse é o nosso hino. Essa é a nossa maneira de cantarmos e dedicarmos ao Senhor a nossa nação. Dia da independência, 200 anos da independência do Brasil. Vou cantar uma outra música aqui. Vou cantar uma que a gente sempre cantava nessas datas, que é assim, ó. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil.
gostoso a gente poder ter a liberdade que temos e guardar o nosso coração para declarar sobre o nosso país a bênção do Criador, a bênção do Deus eterno, de um Deus maravilhoso como este que está aqui, está por sobre nós, está sobre esta terra, sobre este país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. É o Brasil, é nós. É muito bom a gente poder ter essa liberdade aqui. E a independência do Brasil, nós oramos e clamamos por esse país, a terra que o Senhor nos fez nascer. Nascemos aqui, poderíamos ter nascido em tantos outros lugares, mas o Senhor desejou que nascêssemos aqui, na sua soberania, Ele desejou que eu e você nascêssemos aqui. Então é aqui, esse é o país que oramos, esse é o país que trabalhamos, esse é o país que queremos ver a salvação e a verdadeira e grande independência do nosso Brasil. Será o dia em que toda a nossa pátria, todo o nosso país se render aos pés de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Começamos assim no clima cívico, né? O nosso 7 de setembro, mas muito mais do que cívico, espiritual. Segunda Crônicas 7,14. Vou até abrir a Bíblia aqui enquanto você está aí entrando. Muito boa noite a você que está chegando agora, você que está aí de feriado, você que passou, você que passeou hoje, você que vestiu a camisa da Seleção Brasileira hoje também. A todo mundo que está entrando, você que faz parte desta casa ABC, sejam todos muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre você, a tua casa, a tua família. Segunda Crônicas 7,14, o texto é clássico e o texto é poderoso e maravilhoso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esta é uma promessa que nós precisamos orar, clamar e buscar diante do Senhor para que a nossa pátria tão querida, o nosso país tão amado, Brasil, possa ser curado desta doença terrível chamada pecado. Irmãos, a corrupção é fruto do pecado. A bandalheira é fruto do pecado. Mas não tem jeito, porque a gente quando pensa que vem um, aí vem outro, aí é pior do que o que veio antes, aí o sucessor desse aqui, que eu achei que era bom, aí veio pior ainda. Quando eu pensei que tinha esperança, aí veio outro. Mas não dá, é tudo ruim. Pois é, fruto do pecado, corrupção do gênero humano, no pecado do homem. O gênero humano está corrompido, por isso que precisa de um Salvador. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Não um Salvador da pátria que elegemos, mas o Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Por isso, quando você evangeliza, você está fazendo também um bem para o seu país. E lembremos, nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos, somos forasteiros andando em terra estranha. Nós não somos daqui. Nós temos temporariamente o tempo e a brevidade da nossa vida nesta terra, mas a gente não é daqui. A gente ama ser brasileiro, nós amamos esse país, mas a gente não é daqui, a gente é do céu. Nós temos uma missão, nós temos um ministério. Nós temos o ministério da reconciliação e levar Jesus Cristo aos quatro cantos do nosso país, a começar aí da sua casa, a começar aí da sua vida, a começar aí das pessoas que estão ao seu redor. Seja aquele que receba essa missão e faça a missão do Senhor Jesus. Quer ver esse país mudar? Ore por ele todos os dias, clame a Deus todos os dias. E em nome de Jesus, nosso clamor, nossa oração é para que esta terra, para que este país seja completamente rendido aos pés do Senhor Jesus. Não desista do Brasil, não. Ore por salvação, ore por transformação das vidas, ore pelos governantes, ore. Esse ano de 2022 é um ano muito importante, é o ano de eleições, e não coloco aqui o meu posicionamento
político ou o meu voto, porque aqui não é o lugar para isso, nem é na internet, nem muito menos no púlpito da igreja, e aqui nós estamos em atitude de culto, não, jamais o faria. Mas ore ao Senhor, peça direcionamento de Deus sobre o que você vai fazer nas próximas eleições, sobre o que você vai realizar, sobre em quem serão o seu voto em todos os cargos, desde as eleições majoritárias até as casas de leis, tanto a estadual quanto a federal, quanto ao Senado. Ore ao Senhor, os governadores que serão eleitos em todos os estados, clame ao Senhor, busque a Deus, clame a Deus por um direcionamento, clame a Deus para que Ele fale ao teu coração e te dirija. É óbvio que quanto mais nós oramos, quanto mais nós lemos a palavra, mais o Senhor, Ele clareia a direção para onde nós devemos andar. E que você possa ser realmente aquele que o Senhor colocar paz no teu coração. A palavra de Deus nos diz que a paz dele é o árbitro em nosso coração. Te colocou em paz, você ficou tranquilo. Os teus valores, os valores que não são deste mundo, né? Os nossos valores são os valores bíblicos. Nós oramos e cremos num mundo segundo a ótica, segundo o padrão, segundo o óculos do Evangelho. O Evangelho é através dele que nós enxergamos o mundo, como devem ser feitas as realizações e as governanças e tudo aquilo, e as decisões e as leis. E não queremos um país que seja voltado unicamente para os evangélicos, nós queremos um país que seja voltado para o bem-estar de todas as pessoas, independentemente da sua crença, da sua fé, mas que possam ter a liberdade de exercer a sua cidadania, mas que seja dirigido pelo Senhor. Ele ainda é o Rei, Ele ainda é o soberano sobre todas as coisas. Ore ao Senhor, busque, clame a Deus, o Senhor vai dirigir o teu coração para que você tome a decisão mais sábia possível e coloque a tua vida nas mãos desse Deus. Oremos pelo nosso Brasil, oremos por aqueles que estarão sendo eleitos, né, daqui um mês, né, estará sendo feita menos de um mês, estarão sendo feitas as eleições, e nós temos que clamar. Hoje é um dia de muitas manifestações no nosso país, mas a gente tem que crer e orar e buscar e agir e clamar diante do Senhor e nos posicionarmos também, que o Senhor te dê a melhor resposta, que o Senhor te dê o direcionamento e você tome a melhor decisão. A melhor resposta certamente Ele dará, mas a decisão é tua, e essa decisão você possa colocá-la amplamente a serviço do reino e a serviço do Senhor. Deus abençoe vocês, a Casa em Casa! Estamos aqui hoje para celebrar ao Senhor Jesus. Como você conhece, a gente sempre fala, a gente sempre troca ideia, nós sempre falamos acerca deste jeito de ser da Casa ABC que passa, claro, pelo Casa Virtual. Fazer parte de um dos grupos do Casa Virtual é você compreender a importância de andar em unidade, em andar em concordância com a palavra de Deus, onde você aprende a palavra, onde você aprende o que é viver o Evangelho, onde você aprende o que é viver pelo Senhor, onde você aprende o que é viver o Evangelho com os teus irmãos. Assim como essas fotos belas que você está vendo aqui, deste povo lindo, de tanta elegância, um povo maravilhoso que o Senhor nos tem dado, é para eu e você aprendermos a edificarmos uns aos outros, a compreendermos a direção do Senhor, que é viver a palavra. Sabe o que a gente conversa? Sobre a palavra. Sabe do que nós temos conversado? Sobre a palavra. No domingo, nós falamos sobre a maturidade do servir com paixão, das duas formas, com paixão, tudo junto, no sentido de ser alguém que tenha compaixão pelas outras pessoas, ser alguém que tem no seu coração o amor pelas outras pessoas, como também com intervalo, paixão, com amor, com alegria, com vontade. Esse é o nosso desejo, que a gente possa aprender o que é isso, que a gente possa compreender
o que é viver o Evangelho, o que é viver a palavra de Deus, o que é viver essa alegria, a bênção de você dividir o Evangelho com os teus irmãos, de você servir aos seus irmãos. Temos falado sobre isso durante a semana, né? Terça-feira, ontem já tivemos grupos se reunindo, quinta-feira, amanhã tem mais um, sábado tem mais outros, e a gente vai indo, vivendo a palavra de Deus, vivendo e dividindo e repartindo a palavra daquilo que recebemos, conversamos, compreendemos e aprendemos a servir melhor. Venha participar de um dos nossos grupos do Casa Virtual, seja um participante, se envolva com as coisas do Senhor. Estes irmãos aqui que você está vendo estão toda semana aí se reunindo, todas as semanas estão juntos. Aonde? Sabe aonde? Aqui, ó, diretamente do seu celular. Diretamente do seu celular. Vamos lá. É muito fácil. Convide pessoas, evangelize, traga pessoas para o convívio da casa do Senhor, traga pessoas para viverem o Evangelho, para compreenderem a alegria e a beleza do Evangelho. E você pode servir aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus irmãos, com a palavra de Deus que transforma, que restaura, que manifesta o seu poder poderoso, sobrenatural. Poder poderoso, poder sobrenatural, poder grandioso e glorioso do Senhor. Participe com a gente e se envolva. Domingo, 10 horas da manhã, a gente entra em contato com você aqui pelo YouTube, a gente entra em contato com você lá na igreja, no presencial, e você pode fazer parte de um dos nossos grupos. Então fica aí o nosso convite, fica aqui a nossa convocação. Convide os teus amigos, convide os teus familiares, convide as pessoas que você quer e deseja que sejam salvas e alcançadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem feito a diferença na vida de muita gente e vai fazer diferença também na sua vida. Casa Virtual. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui nesta quarta-feira, 7 de setembro. 7 de setembro. Você sabe qual é o hino da independência? Lembrou? Deixa eu ver se eu tiro num tom mais alto aqui. Já podeis na pátria, filhos, lembra disso? Não lembra na escola? Eu sei que tinha uma versãozinha aí que vocês faziam, né? Em vez do já podeis da pátria, filhos. Tinha outra versão com outra letra apócrifa. Eu sei que você já fez isso, mas hoje é dia da independência, né? E hoje nós vamos falar na palavra de Deus sobre uma independência muito grande. Nós vamos falar, como temos as quartas-feiras aqui, falado sobre vencendo os inimigos da fé. Hoje nós vamos falar sobre as armas nessa batalha. É as armas que a gente vê, a declaração do Senhor na sua palavra. E a gente vai passar a esse momento tão especial de reflexão da palavra de Deus. As armas da nossa vitória é o tema de hoje. As armas da nossa vitória, aprendendo a vencer os inimigos da nossa fé. Falamos já há algumas semanas vencer os 3 inimigos principais, a carne, o mundo. Semana passada falamos como vencer o diabo. E hoje nós vamos falar sobre as armas da nossa vitória. Sim, é uma batalha, sim, é uma verdade, o mundo espiritual é uma realidade. É óbvio que nós não estamos aqui para poder colocar em você qualquer tipo de ensinamento que fuja da palavra de Deus e que coloque a gente sempre numa batalha espiritual que nos distancia de uma vida real, de uma realidade. Mas você precisa sim ter uma firme consciência de que isto é uma realidade da nossa vida.
está ao nosso redor, somos cercados por essa verdade e não podemos nos furtar de vivermos esse momento tão importante. Vencendo os inimigos da fé. E a gente vai falar hoje sobre um texto muito importante que é 2 Coríntios capítulo 10. Olha só o que diz aqui. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos lá da igreja aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4, diz assim: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você acha que de graça esse versículo ia estar aqui? Você acha que assim, aleatoriamente, ele iria escrever esta carta? Todo mundo sabe, as cartas paulinas, as cartas de Paulo, elas são respostas a questionamentos, a situações, a dúvidas, a casos reais que estavam acontecendo na igreja. A igreja de Corinto, assim como cada uma das cartas a qual ele escreve, direcionada a igrejas, foram igrejas que ele começou o trabalho, ele plantou, ele iniciou, ele investiu sua vida, ele treinou pessoas, então ele conhecia muito bem o andamento daquele povo, e as cartas elas eram respostas, eram maneiras de responder a questões que aconteciam de fato, de verdade na vida daquela comunidade. E para ele dizer isso, e para ele deixar isso de uma maneira muito clara, dizendo, olha, embora a gente viva como homens, embora como a gente seja aqui uma pessoa natural, vivamos nesse mundo, nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. A gente sabe que no mundo em que vivemos, a força física, a beleza, a inteligência, os diplomas, as habilidades, as competências, o network, os contatos, ou a palavra do dia, influência, o seu dinheiro, podem ser armas muito fortes na nossa sociedade, no mundo ao nosso redor. A gente pode sim, e vemos que todas essas armas, entre aspas, todas essas armas, elas influenciam e elas podem gerar uma ascendência muito grande, um crescimento muito grande das pessoas no mundo em que nós estamos. Mas o que ele está nos ensinando aqui é que contra o pecado, contra os aliados do pecado, lembra-se, a carne, que é o pecado que assedia a nós mesmos, são as nossas fraquezas, são as nossas tentações, são as nossas concessões à nossa carne. Lembra-se, o mundo, no sentido de o sistema que quer nos afastar, ou que nos conduz ou nos influencia a vivermos afastados de tudo aquilo que pertence a Deus. E o próprio diabo, o inimigo de nossas almas, aquele que tem o desejo de nos ver completamente aniquilados e destruídos da vontade de Deus, o Pai. Vencer neste mundo a carne, o mundo ou o pecado é algo que a carne, o mundo e o diabo, melhor dizendo, nós precisamos de armas espirituais. Sim, é uma guerra espiritual e as armas elas não podem ser humanas. Todo mundo conhece a grande derrubada e a grande conquista de Jericó. Está lá o texto lá de Josué no seu capítulo 6. Todo mundo sabe que naquela batalha, algo inacessível, naquela grande muralha, uma situação assim completamente inusitada, vem numa orientação do Senhor, dizendo para que o povo de Deus, para entrar na cidade de Jericó, eles precisavam usar algo muito estranho aos conceitos de guerra que qualquer pessoa poderia ter imaginado. Ninguém jamais imaginou que poderiam vencer aquela guerra ou entrar numa postura como aquela, entrar numa cidade com uma postura dessa. Qual que é a postura? Sim, vocês durante 6 dias, vocês vão marchar ao redor de Jericó e com a Arca da Aliança, e no último dia vocês vão no 7º dia vocês têm que marchar 7 vezes, e na última vez vocês vão quebrar o cântaro, vocês vão tocar a trombeta e vocês vão... Mas, meu Deus, que estratégia é essa?
Pois bem, quando a guerra não é natural, é óbvio que todo esse posicionamento e toda essa postura, ela precisa, como a guerra não é natural, todo posicionamento, toda atividade, ela também não pode ser natural, não pode ser do jeito como nós imaginamos. Aquele foi um momento específico do Senhor com o seu povo. Aquela foi uma estratégia específica de Deus para com o seu povo. E nós precisamos entender também, olha os dias que nós estamos vivendo. Olha a guerra cultural que a gente vive. E aqui eu não quero entrar nem na questão da polarização da guerra cultural tão propagada aí pelos jornais e pela jornais, imprensa em geral, mas eu quero dizer a guerra cultural que eu e você temos enquanto cidadãos do céu vivendo neste mundo. Cidadãos do céu morando neste mundo. A nossa cultura é outra, a nossa guerra é outra. Você percebeu que se você é cidadão do céu, seus costumes são outros. Sua vestimenta é outra. Seu jeito de falar é outro. Você é um estrangeiro. Já que teve a oportunidade de conversar com alguém, com algum estrangeiro, é muito interessante, não é? Ele pensa diferente, ele tem uma cultura diferente, ele fala, ele tem um sotaque diferente, ele tem, às vezes, até o jeito de vestir, a comida é diferente, o cheiro é diferente, a vida, a forma como ele se relaciona com tudo ao seu redor é muito diferente. É claro, ele não é daqui, ele não é da terra, a cultura é outra história. E nós vivemos uma guerra cultural que é a cultura do céu, a cultura do reino que nós aceitamos como sendo agora o dominante por sobre a nossa vida. Vivemos nessa guerra cultural contra o mundo ao nosso redor. Lembre-se que nós falamos, os 3 inimigos da fé, já falamos sobre a guerra contra o mundo, não é? Não ameis o mundo. Que mundo que ele estava falando? O planeta Terra? Não, ele estava falando sobre o sistema imperativo do mundo ao nosso redor, que levam valores e questionamentos a tudo aquilo que se refere a Deus. Ele quer nos afastar de tudo isso. E nós não somos deste mundo. Então é óbvio que haverá um choque cultural. É óbvio que haverá uma guerra de culturas. Já percebeu que tudo que é bonito, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que tem os valores do reino são caretas para esse mundo em que nós vivemos? Você já reparou que falar sobre família, bons exemplos de bons pais, de boas mães, de bons filhos, é meio chato? Que você não vê uma dramaturgia, seja na televisão, seja no cinema ou qualquer outra forma, colocando em evidência bons exemplos de bons pais? Não, é sempre os amigos são melhores do que a família, os amigos são melhores do que os pais são velhos, os pais são ultrapassados. Aí a gente vê que toda essa cultura vem sendo implementada para poder encaixar, incutir na cabeça das pessoas, e cada vez mais cedo, desde as crianças, os da mais tenra idade, você vê já entrando numa guerra cultural. Quando eu falo guerra cultural, não é de esquerda e de direita somente, não, queridos. Nós estamos falando da cultura do céu contra a cultura deste mundo, que o príncipe deste mundo batalha para que o ser humano cada vez mais fique descaracterizado da criatura feita pelas mãos de Deus o Pai, Deus o Criador. Quando você vê uma pessoa com seus valores completamente deturpados, você vê o quanto ela tem de distância em relação ao seu Criador. Por isso que quanto mais parecidos com Jesus, mais a cultura do reino está em nós. Mais a cultura do céu está em nós. Quanto mais o seu comportamento ou a sua vida espelha a presença de Jesus, manifesta que você realmente não é daqui, que você é do céu, e você se torna cada vez mais próximo de Jesus. Então essa batalha cultural, a luta contra o pecado, a luta contra os aliados do pecado, né? O mundo, o diabo, nós não podemos contar com armas ou estratégias meramente humanas.
Por mais forte que um homem seja, por mais musculoso que ele seja, ele não conseguirá dominar a sua carne. Como é que se domina a vaidade sem ser espiritualmente? Como é que se domina a ganância? Como é que se domina sentimentos humanos? E é verdade. Olha, por mais esperta que qualquer um ser humano seja, homem, mulher, ele não vai conseguir enganar naturalmente ou humanamente ao diabo. Preste atenção nisso. Nós o vencemos por causa de Jesus em nossas vidas. Nós derrotamos por causa de Jesus em nós. O salmista, Davi, ele fala lá no Salmo 20, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. É o Senhor quem tem as armas, é o Senhor quem tem as estratégias para a nossa vitória. E aqui, queridos, eu não estou falando de vitória de uma forma triunfalista, onde tudo é vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, a guerra acabou. Não, a guerra não acaba aqui. Aqui vai ser guerra todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, toda hora, todo instante, em todos os lugares. A guerra só vai cessar o dia que nós estivermos face a face com o Senhor na glória. Essa batalha é real. Não adianta eu ficar profetizando vitória sobre a tua vida e dizendo triunfalisticamente, vai declarando vitória que a vitória vem. Ô irmão, qualquer exemplo de futebol que eu daria para você, poxa, o Brasil tem 220 milhões, então nós vamos fazer uma campanha aí para frente Brasil para ver se a gente ganha a Copa agora. Não é só pensar? Não é só pensar? Não é só ir declarando, e declarando, e declarando? A gente sabe que não é assim. A vitória a qual não estou aqui me referindo é de um jeito mais próximo do que diz a palavra de Deus. É como a palavra de Deus nos fala para que a gente aprenda a andar em vitória todos os dias. Vou ler um texto para você, que é o texto Efésios, capítulo 6, de 10 a 18. Você já ouviu esse texto, mas eu quero que você tenha isso no teu coração. Olha só. Finalmente, final da carta aos Efésios. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Quem é a fonte? Não, eu vou fazer artes marciais. Não, pode até fazer, irmão, mas sua vitória na vida não vem por causa disso, não. Sua vitória na vida virá por causa do Senhor. Ele diz assim, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, nossa luta não é contra a carne, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal. Estou olhando para cá porque eu estou lendo a Bíblia, viu? Mas você está junto aqui comigo, né? Vamos lá. Para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Puxa vida, como é que eu consigo ainda permanecer firme? Como é que eu consigo permanecer ainda inabalável depois de enfrentar as maiores guerras, as maiores batalhas da minha vida? Lembra-se, ele começa dizendo lá no versículo 10, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É assim que vem sobre a nossa vida. Independentemente das batalhas, das guerras, nós temos a força que vem do Senhor. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo aqui descreve, confirmando o que a gente já aprendeu sobre esta batalha, nós temos que buscar forças em Deus. Isso serve para mim e para você a toda hora, a todo instante. A nossa fonte
para termos uma vida vitoriosa está em Deus. Ele é a nossa fonte. Oração, busca, clamor, vida no altar. Vida no altar é uma vida de busca constante do Senhor, é uma vida constante da presença dele em sua vida. Vida no altar é uma busca constante em agradar a Deus e viver de acordo com a sua vontade. Paulo descreve aqui a semelhança num comparativo como um soldado romano estava. Você imagina ele ali, essa é uma das cartas que ele fez da prisão, respondendo à igreja de Éfeso, os irmãos efésios, e ele escreve esta carta. Certamente ele estava ali numa prisão, vendo ali um soldado romano com toda a sua farda, com toda a sua o seu revestimento ali, a sua roupa de batalha, devia ser ali o seu uniforme, né, de todos os dias, e ele foi comparando a roupa, aquele que era o revestimento, com aquilo que a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus estava dirigindo para deixar como uma mensagem para a igreja. Então ele começa dizendo o cinto da verdade. Use a verdade como um cinto. O cinto era a primeira peça que o soldado romano vestia. Não fazia parte da armadura, mas era usado para prender as roupas de baixo. Era um cinto que ele usava aqui. Ele diz, olha, é a verdade. Na armadura do soldado romano, deveria se preparar prendendo bem. Ele deveria se cingir. O verbo cingir significa estar vestido, coberto pela verdade. Verdade, nesse contexto, tem sentido de integridade. Integridade, seja íntegro, seja verdadeiro, seja claro, seja alguém que tenha a verdade como base da sua vida. Uma vida com mentiras é frágil. Uma vida em mentiras é frágil. Você pode mentir para uma pessoa, você pode mentir para algumas pessoas, mas você não consegue mentir para todas as pessoas. E principalmente a Deus, quem é que engana ao Senhor? Ninguém. Não há como a gente ter essa vulnerabilidade. Quando ele fala cingivos da verdade, ou seja, não tenha nenhuma área na sua vida que seja vulnerável a um ataque. Não deixa a mentira entrar no seu coração, não deixa a mentira entrar como modo de vida. Uma pessoa mentirosa é uma pessoa vulnerável. Irmãos, o que a gente vê em todos os filmes, em toda a dramaturgia? Quando alguém sabe o segredo de alguém e usa aquele segredo para chantagear. Você já viu isso? Você fala, nossa, né? E você do lado de cá assistindo o filme, eu não acredito que fulano vai deixar isso acontecer só por causa de uma chantagem. Pois é assim que o inimigo de nossas almas trabalha. Ele é o pai da mentira e é assim que ele trabalha. O nosso grande adversário, é assim que ele faz, é assim que eles agem, é assim que ele age contra a nossa vida. Então Paulo diz, use o cinto da verdade. Depois ele fala a couraça da justiça, usar a justiça como uma couraça. Depois de vestir-se, de cingir-se com o cinto, o soldado romano vestia a couraça sobre o peito, sobre o abdômen. A sua função era, claro, era proteção. Justiça, nesse contexto, além de apontar para justificação e perdão dos nossos pecados, tem o significado de retidão de caráter. Sim, ser justo, ser correto. Não precisa ser mais justo do que os justos. Não, ser correto, de acordo com o que diz a palavra. Revestir-se da couraça da justiça é estar coberto com o sangue de Jesus. Os pecados da sua vida sendo tratados, sendo curados, sendo tratados pelo Espírito Santo. Sim, não tenha áreas na sua vida, não tenha pecados de estimação, coisas às quais você guarda ali tão bonitinho, e acaricia, esse é o meu pecado, é o meu de estimação, vivo com ele, nossa, tantos anos. Não deixe isso. A couraça da justiça é para que a gente tenha uma vida reta. Ter uma vida reta diante do Senhor. Pense nisso. Estar revestido não pode ter brecha. Imagina uma couraça cheia de espaços,
cheia de brechas, cheia de rasgos. Assim é uma vida que não se reveste da justiça do Senhor. Não se veste com integridade. Essa é a vida que o Senhor quer que nós tenhamos, integridade diante dele. Prontidão para o evangelho da paz. Usar o evangelho da paz como sandálias. Então ele está vendo lá, as sandálias que os soldados romanos calçavam tinham cravos nas solas, assim como a chuteira dos jogadores de futebol hoje. E o objetivo é que o soldado não escorregasse na luta, que ele estivesse sempre pronto. A prontidão, ela tem aqui o significado de estar pronto para atacar, estar bem preparado, bem fundamentado. O evangelho, ele é a base da nossa vida. A prontidão do evangelho da paz tem o significado tanto para qualquer momento você levar as boas novas, como também estar bem preparado e fundamentado no conhecimento para gerar paz no seu coração. Você ter o evangelho na sua vida, ao ponto de que a sua vida se mantém íntegra e você tem como base, para onde você for, você testemunha da verdade do evangelho do Senhor, você fala do amor de Deus, a sua vida tem a base no evangelho. Assim como os cravos das sandálias dos soldados romanos os mantinham firmes no chão enquanto lutava, o conhecimento do evangelho e a sua consequente paz no coração nos mantém firmes enquanto lutamos. Nós não estamos dizendo aqui que não vai haver luta. Nós estamos dizendo que no Senhor você terá paz, tranquilidade, porque mesmo que esteja enfrentando a batalha, você sabe o que o Evangelho fez na sua vida. Você sabe o que é o evangelho para você. Você coloca na tua vida uma certeza, uma convicção, e por mais batalhas que você esteja enfrentando, lutas no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira, você com você mesmo, com a sua cabeça bagunçada, o seu coração mexido e com certas coisas, o evangelho está na sua vida e ele te mantém com os pés preparados. Essa é a base da sua vida. Você enfrenta pelo evangelho, você vive com o evangelho no seu coração. O escudo da fé, o escudo, aquele que protege, né? Que se usa assim, tal, que segura dessa forma. Usar a fé como escudo. E é interessantíssimo, porque a palavra escudo nesse contexto significa aquele que cobria eles se escondiam, né? O escudo era grande. Né? O escudo era grande, ele cobria, ele podia se abrigar assim atrás do escudo e fosse qual fosse o ataque, não é? Cobria, tinha uma área assim que cobria até os pés e cobria, ele podia se abrigar completamente atrás daquele escudo. Puxa vida, usar a fé como escudo sobre o qual você vai poder resistir aos dardos inflamados do maligno. Puxa vida, que proteção maravilhosa é a fé que temos no Senhor. Fé em Jesus, não é fé na fé, não é fé na fé e não é fé no escudo, não. É usar a fé como proteção para que nenhuma situação possa afligir ou abalar a tua fé, permanecer intacto e protegido dos dardos inflamados do maligno. Você está protegido de tudo isso. Fé quer dizer, segundo a própria palavra de Deus, confiança em Deus. Paulo estava nos ensinando a viver essa dependência do Senhor. Quem protege? Quem protege a sua vida, sua casa, sua família? Não, mas eu tenho um carro à prova de balas. Não, mas eu tenho um ótimo sistema de segurança. Irmão, você pode ter tudo do bom e do melhor. Mesmo assim você pode ser atingido. O escudo da fé a qual Paulo está aqui nos ensinando é a dependência de Deus e você está assim completamente protegido dos ataques que vêm contra a tua fé. A impureza, o medo, a dúvida, o desapontamento, a maledicência que o inimigo de nossas almas a toda hora vem para roubar a sua vida, fazem para roubar a sua vida ou se levanta para roubar a sua vida, você está protegido com o escudo do Senhor. Coloque o escudo da fé. O capacete da salvação. Que
maravilhoso é a gente usar a salvação como um capacete. Todo mundo sabe. Usa-se aqui na cabeça. Proteger a cabeça. Salvação é o dom dado por Deus para que sejamos reconciliados com Ele. Nós fomos salvos do pecado. Fomos salvos da condenação. Fomos salvos por Ele. Tomar o capacete da salvação é ter certeza e segurança de que se estamos em Cristo, estamos salvos e libertos da condenação do pecado. Sabe, imagina aqui os nossos amados, né, que andam de moto. Embora eu fale todo dia para eles, vocês são pai de família, não podem andar de moto. É conselho meu só. Mas a cabeça com o capacete é protegida. Numa queda, é ela que é o capacete que protege. Imagina a salvação. É você estar preparado e guardado contra tudo isso. Não há inimigo poderoso suficiente que possa nos tirar das mãos de Deus. Protegido completamente. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo escreve lá em Romanos 8. Nada pode nos separar. Então, quando ele fala sobre o capacete da salvação, é você estar protegido. É você estar convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem demônios, nem qualquer outra criatura poderá te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mantenha o teu coração, sabendo que a salvação que Jesus te deu transformou a sua vida. A espada do Espírito é usar a palavra como uma espada. A espada, neste contexto, não é nos apresentado como arma de ataque, mas de defesa. A espada do Espírito, ele está falando sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, que foi gerada pelo Espírito. É a gente aprender isso. É nós entendermos que esta foi a arma de defesa que Jesus usou no Evangelho de Mateus, seu capítulo 4, na tentação. Quando o diabo veio confrontá-lo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e foi confrontado lá. E Jesus só respondeu e venceu o diabo na palavra, usando a espada como objeto de defesa. Seus pensamentos, e como a própria Escritura nos ensina, de que a boca fala do que o coração está cheio, você precisa ter no seu coração. Seu coração precisa estar cheio da palavra de Deus, cheio da presença do Senhor, cheio da palavra de Deus que preenche a tua vida. Romanos 12, 2 diz que a palavra é viva, é eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes é aquela que corta em cima e corta embaixo. A espada, né, tem o fio de corte, tanto aqui em cima quanto na parte de baixo. E ele fala isso. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra. Toda essa armadura deve fazer parte da sua caminhada com o Senhor. Toda essa armadura deve estar revestindo o seu coração e a sua vida. Toda essa armadura deve estar revestindo a sua vida, deve estar sendo algo para proteger, e devem ser as armas espirituais para você vencer os inimigos da fé. Nós vamos orar nesse momento. Eu não sei quais batalhas você tem enfrentado, ou quais lutas você possa estar vivendo hoje. O que eu sei é que a palavra de Deus ela quer entrar no seu coração e na sua vida. O apóstolo Paulo deixou aqui todos esses componentes da armadura de um soldado e nos mostrando exatamente o revestimento e como nós devemos aprender a vencer os inimigos da nossa fé. Nós podemos entrar nessa batalha. Não, você não vai ser derrotado no meio dela. Não, você não é um derrotado porque está passando por momentos de luta. Não, o Senhor está com você nessa batalha. O Senhor está com você em todos os momentos e circunstâncias da sua vida. Coloque tua vida diante de Deus o Pai. Ore juntamente conosco aqui
e coloque diante do Senhor para que essa palavra possa fazer uma diferença tremenda nas tuas batalhas. Aquilo que você tem enfrentado. Está perdendo a sua fé, está desanimando na sua fé, receba hoje a fortaleza do Senhor. Nós nos fortalecemos em Deus, nós buscamos em Deus para vencer os inimigos da fé. Nós precisamos da força do Senhor. Nós lutamos contra algo que seja maior do que nós. Efésios 6,13. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior do que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou para que o fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé, salvação são mais do que palavras. Aprenda a utilizá-las. E em nome de Jesus haverá bom futuro. Pai querido, nós oramos, ó Pai, nesta noite, te pedindo, ó Deus, que a compreensão dessa palavra possa entrar agora nos corações de cada vida que está aqui conosco, Senhor, participando desse momento de culto. Que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os cubra de graça, de virtude, de poder, que o amor do Senhor nos conduza, nos guie em triunfo, mesmo nas batalhas que temos enfrentado, nas lutas que cada um aqui tem vivido. O Senhor os renove as forças, o Senhor os levante, o Senhor os anime. Revestidos, ó Deus, com toda a armadura espiritual, que o Senhor esclarece na Tua palavra, possamos, ó Deus, enfrentar essas batalhas, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito aos nossos corações. Toma as nossas vidas, ó Pai. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, Senhor, a cada vida aqui. Que não se sintam paralisados em meio à guerra. Que não se sintam, ó Deus, paralisados na sua vida, na sua jornada de fé, por causa das lutas, por causa das dificuldades, mas sejam renovados no Senhor, fortalecidos no Senhor, e em todas as coisas o Senhor esteja agora renovando as forças daqueles que não têm nenhum vigor, sabendo que os inimigos da nossa fé já foram derrotados por Jesus Cristo na cruz. E em Ti, Senhor, em Ti, Jesus, e somente por Jesus, nós somos mais do que vitoriosos. Nos dá ânimo, Pai. Toda depressão, toda ansiedade, toda tristeza, toda paralisação, procrastinação, tudo aquilo que impede a nossa jornada, a nossa caminhada, seja agora vencida pelo Senhor. Renova as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Dá graça, Senhor, aos aflitos, aos desanimados. Dá graça, Senhor, a cada servo Teu e fortalece-os, ó Pai. Nós cremos em Ti. Abençoa o Teu povo. Abençoa-nos, ó Deus, e renova as nossas forças. Oramos, ó Deus, pela nossa casa, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Oramos, ó Deus, pelo nosso país. Oramos, ó Deus, por essa pátria. Dá-nos direção. Fala, Senhor, aos nossos ouvidos. Fala, Senhor, aos corações dos Teus servos, para que possamos fazer a diferença nessa sociedade decaída, nesse mundo tão maluco que está nos cercando. Possamos, ó Deus, permanecer firmes, inabaláveis, propagando e sendo luz em meio às trevas, propagando o Evangelho, sendo luz em meio às trevas. Usa, ó Deus, pelo Teu poder e pela Tua graça. Usa, Senhor, a vida de cada um aqui, por Teu louvor e para a Tua glória, para anunciar o Teu reino, para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Nós os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Deixa eu deixar aqui para você, você já sabe, mas muita gente está nos assistindo daqui a pouco e vai poder perceber, está aqui, ó, o nosso endereço, Rua 11 de Junho 173, está aqui embaixo, 11 de Junho 173, bem no centro de Santo André. Espero por você, espero por cada servo aí de Deus que tem caminhado conosco, tem vivido esse momento. É a hora da palavra do Senhor transformar o seu coração. Traga os seus amigos, tragam pessoas. Feriado é só hoje, quarta-feira, e domingão tá todo mundo de boa na igreja, às 10 horas da manhã. Espero você
Irmão, só temos um culto presencial. Domingo. No domingo, venha para a casa do Senhor. Venha para a casa do Senhor. Vai ser um dia especial. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Deus abençoe a vida de todos que participaram conosco, todo mundo que esteve aqui hoje. Que o Senhor os abençoe grandiosamente. Abençoe a sua vida dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fiquem todos com Deus até domingo. Domingão a gente se vê. Tchau, tchau.